Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Farei uma inversão de pauta e votaremos em primeiro lugar os pedidos de informação. Pedido de informação 469, autoria deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da adesão do Estado de Santa Catarina ao convênio ICMS 112/2013. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 470, autoria deputado Sargento Lima, solicitando ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina informações acerca da prisão preventiva do sargento Tadeu José de Andrade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 471, autoria deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da participação do Centro de Educação Profissional de Lages no plano de gestão escolar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 472, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do corpo temporário de inativos da segurança pública nas unidades escolares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 473, autoria deputado Lunelli, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da obra de pavimentação da rodovia SC 108. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Microfone da parte, por gentileza. Presidente, eu estava ali, me despedindo dos homenageados e não pude comentar aqui o nosso pedido de informação à nossa Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o porquê da manutenção da prisão do sargento Tadeu. Nós queremos saber que risco que ele oferece à sociedade, um homem que tem uma ficha profissional extraordinária. Nós estamos vendo aí pedidos de prisão preventiva sendo negados por juízes por crimes ainda que ofereçam um potencial gigantesco de risco à sociedade e por que da manutenção da prisão dele. Esse é o questionamento que nós queremos fazer. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão de pauta, na pauta do projeto 393 de 2023, bem como também o destaque da emenda feita ao projeto, conforme requerimento que eu entreguei há pouco para a assessoria legislativa desta Casa. Consulto os senhores líderes se alguém tem alguma objeção em colocarmos extra pauta, o PL 393/2023, de autoria do deputado Lucas Neves, bem como um pedido de destaque. Todos de acordo, está incluído na pauta da ordem do dia de hoje. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias, e as mesmas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 72/2022, a autoria, deputado Celso Zucchi, altera a linha C do inciso 2º do artigo 3º da Lei número 7.987 de 1990, que disciplina o uso de veículos rodoviários oficiais nos 3 poderes do Estado e dá outras providências para garantir que as escolas públicas estaduais do ensino regular tenham à disposição um veículo automotor. Projeto de Lei 93/2023, de autoria do deputado Maurício Peixer, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento no Estado de Santa Catarina dos veículos locados para prestarem serviços ao poder público estadual. E projeto de Lei 424/2023, de autoria da professora Vanessa da Rosa, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público estadual em cargos efetivos da administração pública direta e indireta. Votação da redação final do projeto de lei 45/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baltzeira, que altera o inciso 9º do artigo 124C
da Lei número 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para acrescentar a meliponicultura como atividade de interesse social. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 81/2023, autoria deputado Napoleão Bernardes. Institui a política de resposta imediata para atendimento da população afetada por eventos adversos no estado de Santa Catarina, denominada Socorro Imediato. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Redação final, deputado. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo PDL 6/2023, autoria Comissão de Constituição e Justiça, altera os representantes do Estado de Santa Catarina no Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, a votarem na proposta de alteração do Estatuto Social a que se refere o ofício 25/2023. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 86/2022, autoria deputada Paulinha. Altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Tênis de Mesa Pouso Redondo, ATMEPRE. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Milton Obos. Parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Ivanatz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 252/2022, autoria deputado Neudi Sareta. Institui o programa Esporte na Melhor Idade no âmbito do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Valdir Cobalcini, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Lucas Neves, Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, relatoria deputado Mário Mota. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 329/2022, autoria deputado Mauro de Nadal. Altera o artigo 218 da Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para estabelecer critérios de dispensa de implantação de sistema para a coleta de água de chuvas para uso diverso nos casos que especifica, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Valdir Cobalcini, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Fernando Krelin, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relatoria deputado Marquito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ivanatz. Senhor presidente, às vezes o plenário fica um pouco com excesso de barulho, e nós temos dificuldade aqui embaixo de compreender efetivamente o que está acontecendo. Quando nós tínhamos aquela lista de papel, era possível fazer o acompanhamento através daquele manual, né, de riscar e ir acompanhando pela folha. O que acontece hoje? Nós não estamos conseguindo acompanhar, eu principalmente não estou conseguindo acompanhar pelo sistema do computador, às vezes altera a ordem, e não estou conseguindo acompanhar, só para concluir meu raciocínio, senhor presidente. Nós não estamos conseguindo acompanhar a ordem. Então eu queria sugerir a Vossa Excelência que as matérias que estão sendo apreciadas apareçam no painel, como é no Congresso Nacional, que a gente possa olhar no painel ou receber a mensagem direto no computador, o que a gente está votando. Para não haver às vezes é muito rápido, a gente não consegue acompanhar aqui na relação, até porque é um processo novo, né, que nós estamos aprendendo ainda. Então, poder fazer isso. Mais 30 segundos para concluir, deputado. No painel, ou mostrar no painel a matéria que está sendo apreciada, ou automaticamente no sistema, para a gente poder acompanhar de forma online. Faça esse registro, pedido a Vossa Excelência, acho que é para melhorar o serviço, senhor presidente. Muito obrigado. Registro aceito. Deputado, vou pedir para a assessoria para que consiga disponibilizar no computador em sua mesa todas as matérias de forma pontual no momento da votação. Aprovado por unanimidade. Discussão. Aprovado é o projeto que eu estava votando antes, tá? Que é o projeto
PL 329. Estava em votação já, eu achei que o deputado ia fazer sustentação de voto, mas enfim, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 64/2023, autoria deputada Ana Campanholo. Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Amigos do 25º Batalhão de Navegantes e altera o anexo único da Lei nº 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Rony Weber, parecer favorável da Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 79/2023, autor deputado Jair Mioto. Declara de utilidade pública a Associação 20 Falar de Jesus e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Márcio Machado, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 82/2023, autoria deputado Fernando Krelink. Declara de utilidade pública a Associação de Pesquisa e Extensão em Educação de Joinville e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relatoria deputado Fabiano da Luz, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Luciane Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 94/2023, autoria deputado Emerson Stein. Declara de utilidade pública ao grupo de escoteiros Pegasus de Porto Belo e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campanholo, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 209/2023, autoria deputado Maurício Scudilarchi. Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Livre do Campo de Cunha Porã e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputada Ana Campanholo, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Mário Mota, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 269/2023, autoria deputado Tiago Zilli. Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Esportiva 6 Caneco de Sombrio e altera o anexo único da lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para nele fazer constar o nome de Associação Cultural e Esportiva 6 Caneco. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Rony Weber, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 284/2023, a autoria deputado Antídio Lunelli. Declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado repórter Sérgio Guimarães, Comissão de Educação e Cultura, relator deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Extrapauta, conforme acordo de líderes, discussão e votação em turno único do projeto de lei 393/2023, autor deputado Lucas Neves. Autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu, Sus scrofa, e em todas as suas formas, linguagens, raças e diferentes graus de cruzamento no estado de Santa Catarina, com emenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relatoria deputado Altair Silva. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o autor. Questão de ordem só, senhor presidente. Questão de ordem, deputado delegado Egídio. Como teremos um projeto votado agora, foi requerida a colocação em pauta e também uma matéria, um artigo em destaque, gostaria de solicitar a Vossa Excelência a abertura de painel e a votação nominal. Perfeitamente, deputado. Será aceito o vosso requerimento para discutir a matéria. Com a palavra o autor, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, eu quero situar os colegas deputados a respeito deste projeto de lei que nós ingressamos nesta casa há 53 dias. Há 53 dias a gente vem tratando deste assunto. Logo após ocorreu ali a suspensão das licenças através do sistema por parte do IBAMA. Então, logo isso aconteceu, começaram os produtores rurais, os controladores a nos procurarem para pedir que a gente pudesse fazer algo para ajudar essas pessoas. Porque o javali vem se proliferando de maneira exponencial. Quando a gente fala de uma população estimada em 200 mil animais aqui em Santa Catarina, esta informação é da SIDASC, foi repassada pelo secretário Valdir Colato, que foi inclusive um dos primeiros a se manifestar logo que o IBAMA suspendeu as licenças. E nós buscamos alguma maneira de tentar regularizar essa questão, com base no artigo 24 da Constituição, que diz que neste assunto a gente pode ter uma legislação concorrente a nível de Estado. E residual dessa legislação é a questão das espécies invasoras, nocivas. Quando eu me deparo com produtores rurais tendo as suas lavouras devastadas pelo javali, quando eu me deparo com animais silvestres sendo mortos pelo javali, quando eu me deparo com nascentes d'água sendo destruídas pelo javali, quando eu me deparo com produtores rurais, como ontem eu tive o relato, de que nasce o bezerro, vem o javali e mata o bezerro. Nasce a ovelha, vem o javali, mata a ovelha. Quando eu me deparo com uma instituição de ensino que há 1 ano vinha pesquisando genética num bezerro, e que vem o javali e matou o bezerro, 1 ano de pesquisa que se perdeu por conta disso. Vem proliferando de maneira exponencial. E a gente precisa achar um caminho para resolver isso. Enquanto o IBAMA, e aí nós buscamos o caminho de conversar com o IBAMA, com o Exército, perante tudo aquilo que foi propalado de julho para cá, enquanto não há uma resolução a nível federal, utilizando e invocando o artigo 24 da Constituição, nós propusemos esta lei, a 393, que regulamenta essa questão em Santa Catarina. Então eu peço aos nobres colegas pela aprovação da lei e, respeitando aqui o proponente da emenda, eu vou pedir também pela rejeição da emenda e justifico o porquê peço pela rejeição. A emenda, ela trata a respeito de que os proprietários de área teriam de conceder uma licença para que o controlador possa fazer a caça, o manejo, o controle. No entanto, lá na Lei 5.197 de 1967, ou seja, é uma lei antiga, mas que justamente por ser completa, ela continua intacta. Ela diz que a utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do parágrafo anterior, e a forma do parágrafo anterior é justamente a questão das espécies exóticas, invasoras, nocivas ao meio ambiente e à agricultura, poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários. Ou seja, senhores deputados, ou seja, o proprietário desde 1967 pode proibir a caça na sua propriedade. A propriedade privada está garantida, preservada nesta lei de 1967. O que a gente não pode, neste momento, é colocar em risco
a lei que será votada e que se continuar com esta emenda que conflita com a lei federal, poderá ensejar numa ação direta de inconstitucionalidade. E a gente pode colocar todo o trabalho que foi feito até aqui por água abaixo. Por isso eu peço pela rejeição. Também pode ser levantada a questão de que o pessoal quer matar animal silvestre. Mentira. Mentira. É lei federal, não pode matar animal silvestre. Nós estamos tratando aqui da lei relacionada ao javali, uma espécie invasora, que já está chegando próximo das áreas urbanas, como aconteceu na semana passada na cidade de Lages, na Ambev, que fica numa área a menos de 2 quilômetros da nossa área urbana. Também não é para maltratar os cães, já tem lei que preserva isso. É para tratar de uma espécie exótica invasora que tem trazido prejuízos e é um grande risco sanitário ao estado que mais produz e exporta carne suína no Brasil, porque este animal é vetor de doenças como a peste suína, como a febre aftosa. Por isso, peço aos nobres o apoio a este projeto e a... Mais 30 segundos, deputado. Estou concluído, presidente. Pela ordem, para discutir com a palavra, o deputado Sargento Lima. Presidente, eu sou um controlador, sou um atirador, sou um caçador, já controlei essa praga, já tive a oportunidade de trabalhar com isso. Porém, eu quero pedir aqui e reforçar o meu discurso que anteriormente eu fiz naquela tribuna no dia de hoje. É preciso que se respeite e haja uma preocupação por parte da presidência de cada uma das comissões. Apresentei no mês 3 desse ano um projeto para o controle de pragas exóticas, ou seja, aquelas que não são natural desse país aqui. Hoje é o javali, amanhã depois é um lebrão australiano, depois um lagarto da Nova Zelândia, que podem prejudicar e muito todas as fases da nossa agricultura, da nossa pecuária, da nossa fauna e da nossa flora. Por isso, dessa preocupação. Fiquei chateado com essa casa, presidente, porque realmente se tratava, fiz menção ao javali, justamente pelo controle dele aqui. O meu projeto não prosperou o projeto do colega. Quando se fala de se fazer justiça, eu respeito o projeto de todas as pessoas. O meu não foi respeitado. O meu não foi nem mesmo pautado. Projeto apresentado em data posterior, tratando-se justamente da caça do javali, do controle do javali, que é uma praga exótica, não é da nossa região, é público e notório. A devastação que o javali está fazendo no nosso estado, isso é incontestável. Estava conversando com o autor da emenda, que se propôs, inclusive, a retirar a própria emenda, porque nós temos essa consciência, mas o nosso respeito também à propriedade tem que ser respeitado, porque muitas pessoas no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão explorando comercialmente o controle da praga, ou seja, fazem a reprodução assistida do javali para mais tarde o caçador poder ir lá e ter o que caçar. Isso não se deve fazer. Quando se fala extermínio de praga exótica, é extermínio, é buscar... Fez a caça do animal, teve a possibilidade de transportar a carcaça dele para que aquilo não seja jogado fora e buscar também castração de fêmeas e não projetar ainda que outras pessoas reproduzam o javali para poder comercializar em todo o âmbito de hotelaria, caça, recepção, locação de cães, locação de armas, isso. Quanto ao IBAMA, aquelas pessoas que hoje têm sua produção atacada pelo javali, tem a sua criação atacada por javali, e lá no passado fez o L, fez consciente, porque sabia que seriam suspensas as licenças. As licenças foram suspensas, os CAC estão sendo prejudicados. E em relação à propriedade, eu acredito que mais tarde o deputado Márcio Machado vai vir aqui e vai falar muito bem da emenda dele. Em relação a maus tratos com cães, quem é controlador de javali sabe muito bem que você tem que ter cães que são treinados para isso, e eles recebem, sim, treinamento junto com os outros cães. Existe um limite de cães que você pode caçar, você não caça com um único animal, porque você oferece perigo para o teu animal de caça. Isso eu já tive a oportunidade de participar várias vezes do controle da praga, porém, o meu pedido aqui é que numa próxima oportunidade, que as comissões elas se conversem entre si e falar, não, olha, deputado, nós temos aqui um projeto, que o seu vai ser apensado a ele, porque o meu projeto está bem direcionado, inclusive de forma muito clara em relação a animais, ao cão, à arma, ao controle, justamente para a gente poder discutir isso aqui,
Não trazer para o campo ideológico, armamentista ou não, do CAC ou não, mas trazer, sim, conforto lá para o homem do campo, que não vai ter a sua lavoura destruída, a sua criação sendo vitimada como presa de uma praga exótica que não é natural da nossa natureza e traz, sim, prejuízo, inclusive à vida humana, para quem já se confrontou com um animal desse numa dessas trilhas de caçadores da vida. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Altair Silva. Senhor presidente, essa matéria é de relevância muito importante para a economia de Santa Catarina e também pelo status sanitário de Santa Catarina. Falo aqui com a experiência de ter passado pela Secretaria da Agricultura e nós temos a SIDASC e também temos órgãos da Polícia Militar que fazem capacitação, fazem treinamentos para preparar, para cadastrar os caçadores de javalis. Evidentemente que aqui está se polemizando com vários temas, mas o fato é que o agro de Santa Catarina tem os melhores certificados de exportação para todos os países, para todos os continentes. Os produtos de Santa Catarina são aceitos nos mercados mais exigentes, porque nós alcançamos um grau de status sanitário livre de febre aftosa sem vacinação, eliminamos a peste suína clássica e nós somos uma região extremamente protegida com todas as nossas fronteiras. O estímulo à caça dos javalis se dá por uma necessidade, inclusive, de nós mantermos o nosso status sanitário de Santa Catarina, permitindo exportar para vários países. Eu faço aqui um apelo a todos os senhores pares que votem pela aprovação do projeto, porque ele é extremamente importante para os nossos produtores rurais, para as nossas agroindústrias e também para as nossas cooperativas e, principalmente, para a economia do estado de Santa Catarina. Quem é a favor do agro, quem é a favor da agricultura, vota sim ao projeto de lei. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quando entrou o projeto de lei, eu sempre me manifestei a favor da caça do javali. Não tem uma posição do deputado Márcio Machado que diga que eu sou contra a caça do javali. Agora, o que acontece? Essa casa, presidente, é uma casa do diálogo, do debate, da construção de ideias. O que aconteceu comigo nessa semana? Eu apresentei um projeto de lei, uma emenda ao projeto de lei do deputado Lucas Neves, que eu recebi vários proprietários dizendo o seguinte: eu não tenho javali na minha propriedade e não quero que acessem. Não está sendo respeitada a lei federal. Quando não é respeitada a lei federal, nós acionamos aqui a lei estadual, que está mais próxima da gente. Aí eu recebo um áudio deste. Nós, proprietários, assim, que nós nem somos da lavoura, às vezes são mais pecuaristas, né? Nós estamos se sentindo usados pelos caçadores, né? Pelos CACs, pelo menos na maioria, né? Que seria, que por ter a necessidade do controle do javali, eles estão aproveitando e muitos estão fazendo festa, bebedeira, orgia mesmo. Eles vão lá para aqueles fundos das fazendas lá e ficam fazendo orgia, levando droga, levando um monte de coisa. São todos? Não são todos. Não são todos. E aí, o que acontece? O deputado Lucas Neves, nessa vontade iniciante na Assembleia, coloca que o Márcio Machado apresentou essa proposta para barrar o projeto, zerou o projeto, que talvez este ano nós não iríamos votar. Nós estamos votando agora. Não passou na minha comissão, da Comissão de Defesa dos Animais, para a gente ter um debate, ter um diálogo, chamar o IMA, chamar o pessoal do CAC, para discutir mais. Por que no açoitamento? Eu fui ameaçado. Márcios deveria estar morto. Se fala isso para o meu pai, o pai de vocês, ou se fala isso do filho de vocês, o que é a ação que vocês vão ter? E se tem uma morte? E se dá um problema com meu pai? Eu fui numa festa de igreja, o cara estava meio bêbado, com uma faca, me agredindo,
porque eu era contra a caça do javali. Eu nunca fui contra a caça do javali, muito pelo contrário. Agora eu quero falar para vocês, se o que aconteceu nessa semana fosse com o deputado Júlio Garcia, fosse com o deputado Mauro de Nadal, o deputado Lucas Neves estava na comissão de ética e poderia ser cassado, porque isso é inadmissível, jogar o povo contra a gente. Por quê? Porque eu fiz uma emenda. Qual é o erro de garantir a propriedade privada? Eu não tenho javali nas minhas terras, Márcios. Eu não quero que entrem na minha propriedade. Eu recebi aqui, ó, de Urubici. A mulher diz o seguinte: eles entram aqui, caçam de tudo, menos o javali. Poxa, eu vou fazer uma proteção. Tem lei? Tem, mas a polícia ambiental não tem estrutura para fiscalizar, não tem estrutura para punir. Quantas vezes estão matando animais? Eu estava no painel, me falaram, Márcio, estava fazendo um trabalho numa fazenda, caçaram de tudo, menos o javali. Poxa vida, agora eu fui açoitado, me chamaram de demônio. Demônio é que ceifa a vida, demônio é que destrói, que avassala, que acaba com tudo. Eu não sou demônio. O que é isso? Fazer isso com um colega? Pô, vamos para o debate, vamos discutir, conversa com a gente, de açoite, não passar na comissão de defesa dos animais. Meu Deus, eu estou totalmente chateado e peço escusas aos nobres deputados, porque, rapaz, tu não poder sair de casa por defender o certo, defender uma causa. Recebi aqui, ó, esse pretexto de caçar javali libera a população armada. Em Urubici é comum ouvir tiros na mata. Eu, na região que resido, não tem nenhum javali. Caçam veado, caçam tatu, caçam jacu. Poxa vida! E quer dizer que não caça nada. Tem gente que caça só o javali. Eu falei com um rapaz de Otacílio Costa, eu só caço o javali. Falei, tá tudo bom, tá tudo certo. Por que acontecer isso? E eu quero retirar aqui, presidente, que a gente derrube a emenda que eu fiz, porque se tiver uma ação direta de inconstitucionalidade, não vem me culpar, porque se acontece alguma coisa com a minha vida, meu pai, minha mãe, as pessoas gostam de mim, fica cômodo aí, por uma irresponsabilidade, para jogar para a galera, para fazer voto, tem campo para todo mundo. Então, presidente, me desculpa o desabafo, mas o que aconteceu comigo, eu não desejo para ninguém, poxa vida, legislar, discutir, criar, Você lembra que tem um tempo regimental, deputado. É só isso, poxa vida, e agora, por defender a vida, me açoitaram. São todos? Não são todos, mas tem gente que caça. O cara falou, eu estou caçando e um javali, passa um leão-baio, eu tenho um desejo, um tesão de caçar o leão-baio, porque tem vontade de matar o animal, e aí fica como? O desequilíbrio da natureza está gerando isso que a gente está vendo, é chuva, é granizo, é estiagem. Poxa vida, defender algo tem que ser respeitado, não jogar para as pessoas, e aí prejudicar, capaz de eu perder a minha vida, porque uma coisa que é tão pequena. Então, presidente, eu peço que todo mundo rejeite a emenda que eu fiz, para não ter nenhum problema, e eu sempre assumi o compromisso, que até o final deste ano, nós votaríamos o projeto, e eu estou honrando com a palavra, para que a gente vote o projeto e aconteça, de uma vez, e que seja sancionado o mais rápido possível. Obrigado. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, referente a esta questão, eu quero dizer de que nós somos a favor da preservação da natureza, dos animais, e quando vi aquele comentário da presidente do PT, Gleice Hoffmann, de que o governo federal fazia o controle dos javalis, né? Eu quero dizer o seguinte, o correto é que cada proprietário da sua propriedade, ele que faça o controle, ele sabe o momento que ele tem que fazer. Nós defendemos isso, que cada proprietário possa fazer o seu controle na sua propriedade dos javalis. E se não for ele vai permitir que algum amigo dele, algum conhecido dele possa fazer. Porque isso é uma realidade. Estão entrando dentro das propriedades, está indo paca, tatu, o que tiver pela frente, estão pregando-lhe fogo. E isso nós somos totalmente contra. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Camilo Martins. Primeiro, para parabenizar o deputado Lucas Neves pela proposição do controle do javali.
O Lucas, quando traz essa matéria para a Assembleia Legislativa, ele traz o anseio das pessoas lá do interior que estão tendo as suas lavouras perdidas, as suas maceiras acabadas. E eu também aqui quero parabenizar o deputado Márcio Machado pelo ato de grandeza de estar tirando a sua emenda, no qual ele defendia a autorização dos proprietários. Mas nós não podemos aqui deixar de regulamentar essa questão, e o deputado Lucas Neves foi muito feliz. Essa questão traz prejuízos imensos, e mais cedo ou mais tarde, caso nada seja feito, o governo vai ter que pagar por javali morto, porque o crescimento é exponencial, é assustador, está acabando com a agricultura, diversos locais que a gente passa pelo estado de Santa Catarina, por exemplo, no Rio Rufino, tem um local lá que está com mais de 500 javali numa costa e ninguém tem coragem de entrar. Então, parabéns mais uma vez, Lucas, conte com o nosso apoio, e o deputado Márcio Machado pela retirada da emenda. Para discutir com a palavra o deputado Marquito. Não, senhor presidente, eu queria primeiro trazer uma informação importante para esse debate, que é, a gente tem normativas sobre controle de espécies exóticas, controle de animais silvestres, controle populacional de espécies indesejadas. Tudo isso é previsto através de departamentos específicos nos órgãos ambientais. O IMA, por exemplo, tem um departamento específico sobre a questão dos animais silvestres, com a forma de controle, a manutenção e o monitoramento das espécies. O IBAMA, da mesma forma. Então, fazer controle de espécies exóticas, vou colocar entre aspas, fazer controle de animais silvestres, fazer controle sanitário da fauna é uma coisa. Outra coisa é liberar a caça de animais e de espécies exóticas. São tratativas muito diferentes. O que eu quero colocar aqui é que o debate se misturou. Eu, particularmente, votarei contra essa matéria, obviamente, porque o debate não foi esgotado. Nós não trouxemos o IMA, o IBAMA para fazer essa discussão, nós não trouxemos as comunidades daquela região. Acho que faltou amadurecimento dessa discussão aqui na casa. Eu quero colocar a minha opinião. Portanto, acho que a gente tem instituições fortes no nosso estado e no governo federal, como o IMA e o IBAMA. Nós temos uma confiança naqueles servidores que estão lá. Nós temos ciência, muita ciência desenvolvida sobre aspectos de manutenção e monitoramento das espécies. Portanto, acho que é necessário esse parlamento também tomar um tempo e dar um passo atrás e a gente fazer um bom processo legislativo para que isso não encontre problemas. Agora, se quer liberar caça, é outro debate. Agora, usar a argumentação sobre controle de uma espécie da fauna, aí a gente tem que discutir com os órgãos que têm esse debate com qualidade, com ciência, com informações, com monitoramento. E aí eu quero colocar minha opinião. Acho que não está maduro essa discussão, faltou a discussão com essas instituições e, portanto, eu tenho aqui muita tranquilidade, inclusive de já declarar que votarei contrário à matéria. Deputado Lucas Neves, nós sabemos, Vossa Excelência é o autor da matéria, mas eu gostaria de encerrar a discussão. Aí, na sequência, regimentalmente, eu lhe garanto o tempo para encaminhamento de voto. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado delegado Egídio. Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria de colocar aqui o meu voto, que eu sou contrário à caça dos animais. Acho que o projeto, além do se atropelo de não ter participado e não ter pelo menos sido discutido na comissão competente e recém-criada, muito importante, de proteção dos animais, isso seria um avanço e bastante interessante essa discussão com os órgãos ambientais, como já colocado aqui. Então, eu sou contra a caça dos animais. Esse projeto ele prevê o manejo e o controle populacional do javali, mas também sob outras formas, não somente a caça. Então, isso faltou esse debate, dizer que a Constituição Federal, ela protege a fauna, ela protege os animais, ela veda qualquer ato que provoque dor ou sofrimento aos animais, e a caça, na minha opinião, é um ato, sim, dessa forma que não tem comprovação nenhuma que a caça vai controlar o número de javalis ou de qualquer outro animal, e também, como dito aqui, as pessoas ou os ditos caçadores que vão para o matagal aí, invadem propriedades alheias, saem atirando em qualquer tipo de bicho, saem matando o que aparece pela frente. Final de semana do domingo foram presas 7 pessoas, todas
por caça ilegal e também com a utilização de 10 cães, todos resgatados em situação de maus tratos. Então, registro aqui meu posicionamento contrário à caça dos animais, porque causa, sim, dor e sofrimento, e também ao atropelo, à falta mais específica de discussão dessa matéria, principalmente na comissão recém-criada e muito importante de proteção dos animais. Obrigado, senhor presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Massoco. Boa tarde, senhor presidente, demais deputados que aqui fazem presente do plenário, pessoas que nos acompanham. É um assunto relevante, de muita importância, e eu quero aqui, primeiramente, parabenizar a Comissão da Agricultura, deputado Altair. Assim que nós recebemos um ofício para tramitar na comissão, para dar andamento à audiência pública que ocorreu em Lages, imediatamente nós damos encaminhamento, foi aprovado. Participei na audiência pública em Lages também, sou favorável ao combate do javali, deixar bem claro, porque realmente é uma espécie invasora, é uma espécie que coloca em risco toda a sanidade animal, enfim, que protege, né, a nossa proteína animal. O estado de Santa Catarina é um estado que é um forte exportador, e a gente sabe que qualquer pé de galinha lá fora é uma encrenca danada para manter a exportação. Então, eu sou favorável a isso. Agora, é claro, eu quero aqui fazer uma defesa do deputado Márcio Machado, que fez uma emenda e, infelizmente, tentaram atropelar a emenda dele. A emenda do deputado Márcio Machado nunca foi contra a caçada, a ser caçado o javali. A emenda do Márcio Machado foi no sentido de, pelo menos, informar o proprietário da terra que lá pode ter caçador. Imagina os senhores, uma noite, aparecem pessoas estranhas na propriedade e você não sabe que lá tem um caçador. Você pode interpretar muitas coisas. Você pode interpretar que tem alguém querendo furtar um terneiro, furtar uma ovelha, e daqui a pouco você pode pegar uma arma, se tiver, pode dar um tiro e causar um problema ainda maior. Então a emenda do Márcio foi nesse sentido. Ela não foi uma emenda para contrariar a tramitação do projeto. Não foi uma emenda tirando a obrigatoriedade ou tirando o direito da caça do javali. E isso foi jogado para a torcida, e é muito ruim quando isso acontece. Nós temos que ter respeito com parlamentares, usar a verdade e colocar a verdade. E eu preciso aqui restabelecer a verdade para que o deputado Márcio Machado não seja utilizado como ele foi nos últimos dias. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que caçam javali, reclamando do Márcio Machado, que pregaram para essas pessoas que ele era contra. Não, o Márcio Machado, fica bem claro aqui, apresentou uma emenda que o direito da propriedade seja preservado e que pelo menos o proprietário da terra seja informado que lá tem caçadores de javali. Isso é uma coisa natural. Então eu voto favorável ao projeto, né? Como aqui quero dizer também, para encerrar aqui, presidente, o PL 326 de 2023, que foi o PL do Sargento Lima, que foi o primeiro que entrou nessa casa aqui, exatamente pedindo o que esse projeto está pedindo agora, ainda em agosto. Muito obrigado e meu voto favorável. Encerrada a discussão, só cabe um esclarecimento, porque o assunto voltou à tona agora pela voz do líder do governo na questão do projeto do deputado Sargento Lima. Esse projeto não está pronto para plenário, então não é problema da mesa diretora. Todos os projetos que passaram nas comissões estão aptos a serem votados, nós estamos procurando colocar em discussão em plenário. Só não chegou aqui para discussão porque não chegou até a mesa diretora por hora. A título de informação e questão de ordem, a emenda proposta pelo deputado Márcio Machado precisa ser votada, ela não pode ser retirada porque ela já foi aceita na CCJ e nós temos que votá-la na sequência caso o projeto for aprovado em plenário. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Lucas Neves. E em votação. Só orientar, então, pedir o apoio. Este projeto não é açoitado e nem é por uma questão de estreante, até porque eu posso ser estreante no parlamento, mas não sou estreante na região. Eu sei o que as pessoas estão vivendo na pele por conta desta espécie invasora. A única coisa que eu fiz na semana passada foi, quando o projeto foi retirado de pauta por conta da emenda, informar através de um áudio muito respeitoso, e quem ouviu sabe do que eu estou falando, que o projeto não havia sido votado em função de uma emenda apresentada pelo deputado Márcio Machado. Foi apenas isso que foi informado. A urgência é porque hoje as licenças realmente não estão sendo emitidas. E se a gente não fizer nada, em um ano nós vamos ter 1 milhão de javalis em Santa Catarina, por conta do crescimento exponencial desta praga. Não dá para esperar mais.
Quem está vivendo na pele lá na região não dá para esperar. E aqui nós não podemos misturar aqueles que são errados, que são contra a lei, com aqueles que agem dentro da lei. Existem os controladores que respeitam a lei e eles devem ser respeitados também, e não jogar todo mundo na vala comum. Se alguém caça animal silvestre, tem que ser identificado e punido. Se alguém maltrata o cão de caça, tem que ser identificado e punido. Se alguém rouba na propriedade onde vai caçar, tem que ser identificado e punido. A lei está clara, se alguém não quer a caça no seu terreno, proíba, fiscaliza como está aqui, aciona as autoridades para que seja feito cumprimento da lei. Está muito claro. Não tem como polemizar algo que está ferindo a nossa população. A questão de não ter ido para a proteção animal é porque eu não quero proteger o javali. Eu quero proteger os animais que o javali mata, eu quero proteger a agricultura que ele destrói, eu quero proteger a pecuária que ele destrói, eu quero proteger o meio ambiente que ele destrói. Este é o objetivo desta lei. Por isso não passou na Comissão de Proteção Animal, que foi criada depois que nós ingressamos com o projeto nesta casa. Quero aqui então restabelecer a verdade. E mais uma vez, sou estreante neste parlamento, mas sei do que estou falando da minha região e do meu povo que sofre em função desta praga que está se proliferando de maneira exponencial, e se não fizermos nada, estaremos discutindo no futuro aqui, que o Estado vai ter que gastar recurso público para controlar javali, como acontece na Europa, onde eles estão invadindo as cidades. E se vocês não acreditam, hoje à noite nós vamos soltar, só mais 30 segundos, senhor presidente, nós vamos soltar o vídeo dos javalis na Ambev, em Lages, a menos de 2 quilômetros da área urbana, uma manada de javalis, uma manada. Então, mais uma vez, peço o apoio dos nobres deputados. Obrigado. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Sargento Lima. Deputado, realmente eu não acredito em inexperiência, tá? Eu não acredito que alguém aqui é inexperiente. O mais bobo aqui é deputado estadual. O que eu acredito é que houve falha, sim, na tramitação desse projeto, no meu entendimento. Primeiro, que se foi criado em data posterior ou não, existe sim uma comissão de proteção animal, e a comissão de proteção animal não é só para proteger o animal. Isso aí não perdeu o sentido dessa fala. Essa comissão é para realmente estudar todas as pautas relacionadas a isso. Não se mistura caçador com controlador. Controlador usa arnê, controlador usa arma registrada, caçador usa cães adestrados, isso é um controlador, o caçador não. O caçador é um destruidor da natureza. Quero parabenizar, sim, o deputado Márcio Machado pela emenda dele, porque na emenda eu deveria votar para derrubar ela aqui em proteção ao autor da própria emenda. Nós estamos autorizando as pessoas a invadir o terreno dos outros. Numa madrugada, tu toma um tiro como um ladrão. Como um ladrão. Eu não estou tentando achar sentido nisso. Então, não precisa passar por uma comissão que é temática, é a comunicação que trata exclusivamente do tema. Não se apensa mais projeto. E eu vou daqui para frente, malandramente, cada um dos senhores 39, eu vou ficar olhando o que vocês protocolam lá como projeto. 2 meses depois, eu vou lá e faço um Frankenstein dele e apresento. E vou dizer que não passou pela comissão, enfim, vou dar 50 piruetas aqui, fazer um malabarismo, e meu projeto vai adiantar-se do outro. Como eu disse, eu não acredito em inocência de ninguém. O mais bobo aqui é deputado estadual. Só encaminhamento, presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Márcio Machado, peço assessoria que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Presidente, conversando com os deputados aqui, nós vamos manter a emenda. O proprietário merece ser respeitado, não dá mais para acontecer o que está acontecendo. Vai caçar javali, pede autorização. Ninguém pode adentrar numa propriedade. Tem pessoas honestas, mas tem pessoas desonestas, que pode ver um arado, pode ver uma ovelha, pode ver uma vaca e depois falar para outra pessoa. São todos? Não são todos, mas não podemos generalizar. Mas é importante sim que a propriedade privada seja garantida. E eu, quando defendo a propriedade privada, falo, tu é de esquerda. Não, eu sou da direita. E a propriedade privada deve ser respeitada. Então ninguém pode adentrar aonde não é convidado. Por isso eu mantenho a emenda a pedido dos colegas aqui, presidente. Quem vota sim aprova a matéria, quem vota não rejeita a matéria. Nós não estamos votando, a emenda é depois. Se o projeto passar, nós vamos apreciar a emenda. Se o projeto não passar, não tem o que fazer com a emenda. Com destaque, aliás. Quem vota sim, vota a favor. Quem vota não, rejeita a matéria.
Pela ordem, Pela ordem, presidente. deputado Maurício Kudilark. Só queria saudar todos os vereadores, prefeito, vice-prefeito, que estão na casa, que tem um encontro da União Estadual dos Vereadores, a UVESC, que eu já tive a honra de presidir. Queria, em nome dos vereadores, saudar o Claudemir Parmegiani, lá de Guaraciaba, e também a Jane Rios, de Bandeirante, os dois mais distantes que vieram aí para participar. E também saudar os pastores Fábio, o Daniel e o Marcos, que estão aí fazendo convite para o evento Adora Balneário no próximo final de semana. Sejam bem-vindos na casa. Registramos também a presença dos alunos do Parlamento Jovem, 31ª edição, que acompanham a sessão na tarde de hoje. Sejam bem-vindos. Encaminhamento e votação. Para encaminhamento e votação, com a palavra o deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Eu quero encaminhar o voto contrário à matéria, porque nós não estamos aqui votando o controle de uma espécie ou o manejo de uma espécie da fauna daquela região. A gente está votando a liberação da matança através de armas daquela espécie específica. Para controles e manejo, nós temos uma série de outras estratégias, metodologias e formas, inclusive com armadilhas específicas que temos aí colocadas. Tem muita gente pesquisando, muita ciência sendo produzida, muitos técnicos qualificados no IBAMA e no IMA que sabem as estratégias adequadas para o tipo de controle e manejo dessas espécies da fauna. Portanto, o meu voto é contrário, porque o que nós estamos votando aqui não é preocupado com o manejo dessa espécie. Eu posso ter certeza absoluta disso. Para encaminhamento de votação, deputado Carlos Humberto. Obrigado, senhor presidente. Com todo o respeito ao meu colega Marquito, mas não. O projeto ele é importante para que a gente proteja o agricultor de Santa Catarina, para que a gente controle uma praga que é exótica à nossa natureza. E com relação, se aprovado o projeto, virá a emenda do deputado Márcio Machado, que visa informar ao proprietário de determinada terra de que lá, em determinado momento, haverá uma caça. Deputado Márcio Machado apresentou essa emenda, que, na opinião do Partido Liberal, é uma emenda propositiva, que contribui ao projeto, que agrega ao projeto, que melhora o projeto. Por isso, se vier à votação a emenda, nós encaminhamos que o Partido Liberal vote favorável. Obrigado. Encerrada a votação, colho o resultado. 25 votos sim, 4 votos não, 1 abstenção. Está aprovado o projeto de lei. Em discussão, pedido de destaque. Emenda aditiva, evento 57, ao projeto de lei 393/2023. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o painel para a votação do destaque. Quem vota sim concorda com a emenda do deputado Márcio Machado. Quem vota não rejeita a emenda do deputado Márcio Machado. Alguma dúvida, senhores e senhora deputada? Senhoras deputadas? Em votação. Quem vota sim, aprova a emenda do deputado Márcio Machado. Quem vota não, rejeita a emenda. Sim, deputado. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram seu direito de voto.
Encerrada a votação, colhe o resultado. Vinte e 27 votos sim, 4 votos não, uma abstenção. Está aprovada a emenda do deputado Márcio Machado. Nós temos mais uma matéria extra-pauta, que trata-se de um pedido de sustação de processo número 1/2023, autor Partido Liberal. Consulto os senhores líderes se alguém tem objeção a votarmos a matéria no dia de hoje, discutirmos e votarmos. Com a palavra, deputado Marquito. Não, queria manifestar a minha objeção. Enquanto líder do PSOL, conversei com o autor solicitante, falei que nesses casos a discussão, o debate, a conversa é sempre muito bem-vinda e é sempre importante o diálogo entre os autores, entre os manifestantes. Então, estou sempre aberto, estarei sempre aberto para a discussão e para a conversa, e a minha posição enquanto líder é de não colocar em pauta a matéria no plenário. Consulto os demais líderes se estão de acordo ou contra a votação extra-pauta da matéria em questão. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do pedido de sustação de processo PSP 1/2023, autor Partido Liberal. Requerimento de instauração de procedimento de votação a fim de deliberar sobre a sustação da ação penal número 5007256, dígito 94.2022.8.24.0000, em desfavor do deputado Gessé de Faria Lopes. Em discussão. Com a palavra o deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Quero meu tempo regimental, por favor. Primeiramente, parabenizar a presidência e a mesa diretora por tratar essa questão com muita responsabilidade. Também agradecer aos deputados que se mantiveram aqui, porque eu entendo que isso não é só importante para o deputado Gessé, mas é importante para todo o parlamento. Primeiramente, quero dizer que isso aqui não é nenhum privilégio do deputado Gessé, não é uma excepcionalidade, isso aqui é regimental, né? E todo o processo deste aspecto, ele passa pela autorização ou não da Assembleia Legislativa. Então, não tem nenhum favorecimento ao deputado Gessé Lopes neste caso. Junto o que diz o artigo 371 da nossa Constituição, do Regimento Interno, que, recebida a denúncia contra o deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Casa que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Mas quero deixar claro que processo crime, na ocasião, não se trata de um ato fraudulento, não se trata de sacanagem com dinheiro público, não se trata de corrupção, rachadinha, qualquer coisa do tipo de criminal, desses tipos de crime. O que se trata é uma afronta, na minha opinião, contra a imunidade parlamentar, que diz no seu artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E, na minha opinião, esse tipo de processo de querer me incriminar pelo que eu falei é uma afronta contra a imunidade parlamentar. E entrando resumidamente naquilo que eu falei, em minha divergência com o juiz da vara criminal, então,
exercer a sua função em Joinville, em uma das minhas discórdias com as suas manifestações e decisões, eu falei que o juiz defensor de bandido de Joinville ordenou o posicionamento do Estado sobre a vacinação de presidiários na época da pandemia. Ainda não temos nem vacina para os idosos e o juiz energúmeno já está pedindo para vacinar os vagabundos. Essa foi a fala que, então, ele se sentiu ofendido. Ele tem todo o direito de se sentir ofendido. Só que, por exemplo, defensor de bandido, na própria carta que ele escreve aos bandidos anualmente, ele diz lá na sua carta: sem medo de ser taxado de defensor de bandido, olho de canto, enfim. Ele mesmo sabe que a conduta dele sempre foi de ser taxado como um defensor de bandido. Inclusive, o mesmo tem um livro que se chama Crônicas de um Juiz que Solta. E, na minha opinião, ele é um defensor de bandido. Mas tudo bem, já estou sendo processado, inclusive no civil, fui processado porque ele se sentiu ofendido e já eu paguei, inclusive, uma indenização. Agora, eu não acho justo, e isso abre um precedente gravíssimo dentro da Assembleia Legislativa, da gente levar um processo crime e ficar com a ficha suja de criminoso, porque a gente usou da nossa prerrogativa de falar e defender o interesse do nosso eleitor. E, nesta ocasião ainda, ele disse se sentido ofendido pela palavra energúmeno, e quando eu quis dizer isso, me justificando, ainda que possa ter sido excedido da minha parte, ter sido um ato onde eu me excedi, mas é uma pessoa exaltada, desequilibrada por uma paixão, uma obsessão. E quem lê essa carta que ele divulgou nas redes sociais dele, romantizando os presidiários, como eu chamo, os vagabundos, foi o adjetivo que eu encontrei. Pode ter sido que eu me excedi, me exaltei demais, ok, mas eu acredito que a imunidade parlamentar é exatamente para te, eventualmente, se exceder. Agora, se começar a ser incriminado por isso, e nós começar a aceitar, daqui a pouco isso vai virar rotineiro, e eu não acho justo que nós percamos essa grande característica da democracia. Presidente, só mais 30 segundos. Vossa Excelência tem o tempo regimental, deputado. Mas eu acho que o que eu tinha para falar rapidamente sobre o crime que eu cometi e o processo que eu estou respondendo é exatamente isso. Então, cabe a nós aqui no Parlamento dar continuidade ou não. Ele fica, se nós entendermos que devemos arquivar, ele fica arquivado até o dia que eu deixar de ser deputado, e isso volta a tramitar novamente. Então, eu peço para os deputados, para os parceiros, e eu digo isso não só porque hoje eu estou nessa condição. Eu não digo isso porque hoje, pode parecer hipocrisia, demagogia, mas eu sempre falei isso. Eu sempre falei, inclusive para colegas meus, antes mesmo de passar por essa situação, que seriam casos muito raros onde eu, deputado, votaria pela cassação de um colega. Raros as exceções seriam por uma agressão física desproporcional ou por corrupção, coisas realmente que são indefensáveis. Agora, porque falou, porque debateu, porque se exaltou, isso, para mim, ficar taxado como criminoso, eu não acho justo, enquanto do exercício da função, estou trabalhando para defender aqueles que me elegeram, para realmente combater pessoas que pensam e vendem esse tipo de coisa para a sociedade, inclusive dentro dos presídios. Então, só queria, presidente, saber como é que faz a orientação nesse caso. O sim é pela continuação ou não, só me deixa a par disso para eu poder fazer a orientação. Para orientação de como votar e não de votação, quem vota sim, vota a favor da sustação da ação penal. Quem vota não, automaticamente autoriza o prosseguimento da ação penal. Então, neste caso, eu faço o encaminhamento pelo sim. Certo. Obrigado.
Não havendo mais quem queira Senhor discutir... presidente, eu só gostaria de deixar uma manifestação, né? Não tenho falado muito Deputada no Paulinha. plenário, mas eu acho relevante, assim, falar para o deputado Gessé, até porque nós já fomos palco de muitos embates no mandato pretérito. Assim, ó, eu quero dizer ao nosso colega que eu acho absolutamente repreensível, inadvertidamente, esse tipo de fala a uma autoridade não compete a um parlamentar. Eu acho que ele pode, eventualmente, fazer as suas críticas, que são justas e do Estado Democrático de Direito, de forma mais respeitosa, porque, à medida que um parlamentar se coloca nessa situação, ele coloca a nós todos, aos 40 parlamentares. Nós aqui não temos mandatos individuais. Esta é uma casa coletiva. Essa foi uma das grandes lições que eu venho aprendendo ao longo do tempo. O que eu quero nesse momento aqui é aproveitar o ensejo para... Eu vejo que o deputado Gessé ele tem amadurecido muito nesse período, ele tem sido mais habilidoso no jeito de falar, e que seja essa uma lição de aprendizado para que ele possa também orquestrar melhor os seus sentimentos quando for se posicionar a fazer uma crítica a uma autoridade, porque um juiz é uma autoridade. Essa é uma reflexão que eu gostaria de dizer. Mas eu também quero te dizer, Gessé, que na minha avaliação, tu gozas de uma prerrogativa parlamentar e tens o meu apoio, mereces fazer uso dela, não há dúvida alguma, mas, de fato, assim, te falo de coração, que seja esse um episódio de aprendizado para que tu possa medir um pouco mais o teu jeito de fazer as tuas críticas quando se tratar de outras instituições, porque é bem isso. Indubitavelmente, nós respondemos pelos nossos atos, mas esta é uma casa coletiva e quando um de nós é afetado, acaba que, tergiversalmente, nós todos também sentimos de alguma maneira. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que votam sim, permaneçam como se encontram. Os que discordam, se manifestem. Ou melhor, quem vota não, se manifeste. Aprovado por maioria. Declaração de voto com a palavra a deputada Luciane Carminati. Eu quero dizer que o princípio da imunidade parlamentar, ele tem que valer. Mas nós não podemos construir uma casta. Os parlamentares também precisam estar respondendo à sociedade. Sob pena de a gente entender que o Código Penal brasileiro é para alguns, é para uns e não é para outros. Sob pena de a gente entender que a liberdade de expressão ela é absoluta e não relativa. Eu penso que o deputado Gessé tem todo o direito de ser contrário a todas as pautas que eu defendo, não há problema nisso. Mas não é só porque a gente se refere a um juiz, a um desembargador, a uma autoridade. O cidadão comum também tem que ser respeitado. O cidadão comum também tem que ser respeitado pelos parlamentares. Isso não significa que a gente não possa divergir veementemente, divergir sim, ter posições contrárias, mas no limite do respeito, porque as nossas palavras arrastam multidões. As nossas palavras podem produzir ódio e morte. Portanto, a gente precisa ter respeito pelas autoridades, mas pela população como um todo. Por isso que o meu voto foi esse. Antes de ouvir Vossa Excelência, deputado Sargento Lima, quero fazer uma retificação do resultado de voto. Na votação da emenda do deputado Márcio Machado, o sistema nos apresentou um dado que na checagem, depois o dado da numeração de votos não foi a mesma. Então foi aprovado 20 votos sim, 7 votos não e 4 abstenções. Só fazendo uma retificação de voto, a emenda restou aprovada por maioria. É para justificar voto também, deputado? Também. Presidente, existe um ditado árabe que diz que se você deixa um camelo colocar a cabeça dentro da tua tenda, amanhã ele vai estar com o corpo inteiro lá. Hoje um juiz colocou o pé aqui dentro dessa casa. A gente está vendo essa realidade em Brasília, que resulta em prisões arbitrárias, em perda de mandato, enfim. Deputado Gessé, eu creio que a palavra energúmeno não seja nem mesmo uma injúria.
Eu quero ver o delegados, nós temos 2 delegados aqui, se alguém entrasse na delegacia e falasse, eu quero fazer um BO porque alguém me chamou de energúmeno, se caberia pelo menos a injúria, ou uma difamação. E não é porque é uma autoridade. Todos os dias, brasileiros de verdade, pagadores de impostos, são chamados de racista, que daí sim é um crime. Todo dia, brasileiros de verdade são chamados de fascista, que daí sim é um crime horrível. Todos os dias, as pessoas são... Evangélicos são chamados de fanáticos, autoridades religiosas, políticos que nunca, que eu não conheço nenhum aqui dentro aqui, deram motivo para poder ser tratado como criminosos, escutam na rua que todo mundo é vagabundo. E a partir do momento que alguém se sente dolorido por essa palavra, ora, misericórdia, ainda vim aqui dar lição de moral numa pessoa que, no meu entendimento, não está errado. Não está errado. Usou da prerrogativa dele. A diferença entre nós, aqui nessa casa, e um juiz, que o juiz entrou pelo concurso, e o deputado entrou pela porta da frente do servidorismo público, que é através do voto. Nós somos escolhidos, eles não. Quem quer ter um bom cargo, quer um bom trabalho, coloca o seu nome no papel, põe seu número embaixo e vá para a rua pedir voto. Quero ver se vai atingir teu objetivo. Crie confiança, laço com pessoas. Como eu disse, hoje ele tentou botar o pé aqui dentro do judiciário. Amanhã está o corpo inteiro, se a gente deixar. Obrigado, presidente. Só relembro os senhores líderes de que agora, na sequência, nós temos reunião de líderes no gabinete da presidência. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações de números 1194 a 1197. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Mas antes, pela ordem, ouço o deputado Ivan Nats. Só convocar os membros da Comissão Especial de Apuração do Acidente da Casana no Monte Cristo. Em seguida, a reunião da comissão, senhor presidente. Explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Orador inscrito, deputado Lucas Neves. Deputado Lunelli, pelo tempo de até 10 minutos. Vossa Excelência está inscrito para explicações pessoais. Deputado Tiago Zilli, Vossa Excelência consta na minha lista para explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.